Olá, sou a professora Cláudia e estamos aqui para mais uma aula à distância. Espero encontrar vocês com muita saúde, muita paz, que vocês tenham uma excelente e abençoada semana. Hoje nós vamos começar com português, eu vou trabalhar com vocês fábulas. E depois nós vamos dar continuidade com a aula de ciências, ciclo da água. A tipologia textual hoje, fábula, como já havia dito. Fábula é uma curta narrativa, em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustram um preceito moral. Aqui temos alguns figurantes, alguns personagens. O título dessa fábula que nós vamos ver agora é A Causa da Chuva. Não chovia há muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegava a uma conclusão. Aí, pensando. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem! Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas, disse o sapo dentro da lagoa. Como assim? Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas de águas que tem dentro, disse a lebre. Cada um aí com a sua opinião. Nesse momento, começou a chover. Viram? O telhado do meu galinheiro está pingando. Isto é chuva, disse a galinha. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Disse a lebre. Moral. É a moral da história. Para que serve essa história? Devemos tomar cuidado, pois as aparências enganam. Vamos estudar um pouco essa fábula, interpretar e tirar algumas opiniões sobre ela? Vamos interpretar esse texto. Qual é o ambiente que passa a fábula A Causa da Chuva? Vocês lembram que ambiente que era? Onde era? Essa fábula se passa em um circo, em um sítio ou na escola? Vamos pensar um pouquinho? Em um sítio, muito bem. Qual a moral se caracteriza com a fábula? O que essa moral quis nos dizer que deixou de... Quem tudo quer, nada tem. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Todas as opiniões estão erradas. Vamos pensar um pouquinho? Lembrando que pode estar fazendo as anotações aí no caderno. Todas as opiniões estão erradas. Nenhuma dessas eram a moral. 3. Qual seria a explicação para a causa da chuva? Por que a chuva acontecia? A água evapora e vai para um reservatório de água no céu após 3 noites de lua cheia. A água cai em forma de chuva. B. A evaporação da água forma as estrelas cadentes que voltam ao solo em forma de chuva. Ou a C. A água evapora e formam as nuvens. O vento faz com que as nuvens se choquem
e a água volta para o solo em forma de chuva. Vamos pensar um pouquinho? A alternativa correta é a C. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho da gramática, né? Substantivo próprio aí. O que é substantivo próprio? O que quer dizer? Para que serve? É a palavra que designa seres individuais e específicos, particularizando-os dentro de sua espécie e distinguindo-os dos restantes. É escrito com letra inicial maiúscula. Lembre-se bem, se é próprio, nome próprio. Dê um nome, substantivo próprio, a cada personagem do texto. Vamos nomear. Galinha, Dindinha, Pintadinha, isso é o nome próprio da galinha. O sapo, Verdão, Tutu. A lebre, Gracinha, Quica. Aqui nós temos alguns exemplos de substantivos próprios. Helena é um nome próprio, um substantivo próprio, porque é próprio dela. Brasil, que é o nosso país, é um nome próprio, é o nome do nosso país. Europa, Loja 100, Oceano Atlântico, Barretos, que é a nossa querida cidade, é um substantivo próprio. Quais as principais características de uma fábula? Como ela é? A. Moral no final da história e diálogo entre animais. B. Diálogo entre animais e uma receita de bolo no final. C. Moral no final da história e uma boneca como personagem. Vamos pensar um pouquinho, lembrando que pode fazer as anotações. Muito bem, moral no final da história e diálogo entre animais. Os personagens conversam nas fábulas, né, gente? Aqui nós vamos trabalhar uma outra fábula, o corvo e a raposa. Essa fábula é bem conhecida, por sinal. Vamos lá? Um corvo surrupiou um pedaço de carne e foi pousar numa árvore. Mas uma raposa o avistou e quis tomar-lhe a carne. Olha lá a cena. A raposa toda sorrateira ali, né? De olho na carne. A raposa parou, então, diante da árvore e se pôs a fazer elogios à beleza e ao seu porte vistoso, dizendo também que ele era perfeito para ser o rei dos pássaros e que isso certamente aconteceria se ele tivesse a voz bonita e que encantasse a todos. O corvo, por sua vez, querendo mostrar-lhe seus encantos musicais, soltou a carne e ficou grasnando bem alto. A raposa, então, agarrou correndo a carne e disse-lhe: Ei, corvo, se você tivesse inteligência, nada lhe faltaria para ser de todos. A moral da história, né? Para que serviu essa história? Que lição ela deixa para nós? Para homem tolo, a situação é oportuna. Gostaram dessa fábula? Vamos interpretar os textos, fazer algumas perguntas e questionamentos sobre a fábula? Quais a característica do corvo? Como ele é? Quando nós falamos em características, é como é. Ele é confiante e inocente. Lembre-se, nós estamos falando do corvo. Maldoso e ambicioso.
Ou o corvo é inocente e maldoso? Vamos pensar um pouquinho, lembrando lá na fábula. Ele é confiante e inocente. Muito bem. Quais as características da raposa? Como a raposa é? A. Ela é astuta e inocente. B. Ela é maldosa e astuta. C. Ela é inocente e maldosa. Vamos pensar um pouquinho? Muito bem, ela é maldosa e astuta. Na verdade, ela queria passar o corvo para trás, não é mesmo? O que quer dizer tolo? Essa palavra tolo, o que quer dizer? Tolo é a pessoa que é inteligente? Tolo é feito de bobo? É quando a pessoa é feita de boba, ou quando fazemos alguém de bobo? Isso é ser tolo? Ou tolo é a pessoa que é trabalhador, esforçado? Vamos pensar? Isto, tolo significa feito de bobo. Quando a gente passa alguém para trás, quando alguém é feito de bobo, aí a gente fala que a pessoa é um tolo. Mais uma. Qual outra moral poderíamos apresentar a essa fábula? Qual outra moral nós poderíamos colocar no lugar daquela? A. Nem sempre um elogio que recebem de alguém vem acompanhado de sinceridade. Isso é muito lógico, né, gente? Que às vezes a pessoa te faz um elogio da boca para fora, mas o que está sentindo não é aquilo, não é mesmo? B. Comer o pedaço de carne do amigo faz bem à saúde. Muitas vezes a pessoa passa para trás e come a sua carne, né? C. A confiança é amiga da lealdade. Qual dessas três alternativas vocês acham que melhor encaixam para que nós trocaríamos aquela moral da fábula? Isso, muito bem. Nem sempre um elogio que recebemos de alguém vem acompanhado de sinceridade. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Tem pessoa que nos elogia, mas no fundo, não é aquilo que ela está te desejando, né? Daí é uma lógica na vida da gente. 10. Mude o final dessa história. Só o último parágrafo. Lembre-se bem. Final. O último parágrafo. O corvo, durante o diálogo, percebeu que a raposa era esperta. Decidiu, então, deixar a maldade de lado e conquistou a amizade da raposa. Juntos comeram o queijo. Lembrando que é para fazer uma modificação nesse último parágrafo. Agora, nós vamos para a terceira fábula, que é a tartaruga e a lebre, bastante conhecida também e que muito agrada a todos, pela mensagem que ela nos deixa, né? Vamos lá? A tartaruga e o coelho. Certa vez, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. As amigas da tartaruga riram da pobrezinha, pois sabiam que ela não iria ganhar e ainda passaria vergonha. Uma amiga foi logo falando: "Você está maluca? Apostar corrida com o bicho mais veloz da mata é loucura." Mas a tartaruga não deixou abater e topou o convite, que nós temos a largada, né? Vocês veem que eles estão no mesmo posicionamento, a tartaruga e a lebre. No dia marcado, a lebre e a tartaruga se aqueceram e o macaco deu o tiro da largada. Sob aplausos das torcidas, começou a corrida do século. Em meio de 1 minuto, a lebre já tinha atingido quase todo o percurso. O percurso da corrida resolveu tirar uma soneca e falou em tom de troça: "A tartaruga vai demorar uma vida para chegar aqui.
vou tirar uma sonequinha e ainda chego em primeiro lugar. Desfazendo, né, gente? Lembrando bem, ela estava desfazendo. Só que aconteceu o que parecia ser impossível. A lebre dormiu tão profundamente que a tartaruga conseguiu ultrapassá-la e chegou em primeiro lugar. A lebre ficou inconformada com o desfecho da corrida. Essa moral é muito importante. Moral: nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar, né? Temos até aquele ditado: os últimos serão os primeiros. E esse ditado vem bem a calhar aqui com essa moral, não é mesmo? Olha a vitória da tartaruga, a alegria. Vamos trabalhar um pouco esse texto, fazendo interpretações e questionamentos sobre ele, sobre essa fábula. A lebre perdeu a corrida por quê? A. Resolveu tomar um guaraná na lanchonete. Lembrando que só uma alternativa é a correta. B. Achou que jamais a tartaruga iria passá-la enquanto ela dormia. Ou a C. Acreditou que já era campeã, então foi até sua casa para lanchar. Só uma é a correta. Vamos pensar um pouquinho? Muito bem. Ela achou que jamais a tartaruga iria passá-la enquanto ela dormia. Quais os personagens da história? Aqui, com essa pergunta, eu quero saber quais os personagens participaram dessa fábula. A lebre, o macaco e a tartaruga. Lembrando bem, tinha lebre, macaco e tartaruga nessa fábula? Isto, a lebre. Não tinha macaco. E tinha a tartaruga também. O macaco também. Eu estava esquecendo do macaco. Essa fábula trata especialmente da A. Ingratidão. B. Amizade. Ou C. Superioridade, pessoa que se sente superior à outra. Hoje em dia a gente vê tanto isso, né, gente? Na nossa vida, no nosso cotidiano. Pessoa que pensam ser mais que o outro. Mas, na verdade, nós somos todos iguais perante a Deus, não é mesmo? Então, vamos lá? E trata isso, essa fábula trata de superioridade. Ela quis desfazer da amiga, pensando que ganharia a corrida por ser veloz, e não foi isso que aconteceu. O trecho, a tartaruga vai demorar uma vida para chegar aqui. Mostra que a tartaruga A. Vai demorar muito para chegar. B. Vai chegar rápido. Ou C. Vai chegar junto com o macaco. Vamos pensar um pouquinho. Isso, ela vai demorar muito para chegar. Quando a gente se refere a esse... eu vou demorar uma vida para fazer esse trabalho. É que eu vou demorar muito para fazer. Qual o significado da palavra em destaque? Resolveu tirar uma sonequinha e falou em tom de troça. Quer dizer treco? Quer dizer tristeza? Ou quer dizer riso? Lembrando que eu quero saber o significado da palavra que está em destaque. Riso, riso, né? Muito bem. Aqui nós vamos para uma outra fábula. A cigarra e a formiga. Vamos lá? Podemos começar? A cigarra passou todo o verão cantando.
enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" A cigarra respondeu com ares de fome: "Muito bem, pois agora dance." Ela tocou, cantou o tempo todo, ela cantou, né, gente? Então, se cantou o tempo todo e não trabalhou, não tem direito a comer, é isso? Formule uma moral para a fábula, a cigarra e a formiga. Vocês que vão preparar, hein? Montar aí. Aqui nós trazemos um exemplo. Devemos nos alimentar do suor do nosso trabalho. Ou seja, trabalha, você tem o que você trabalha. Não pense só em divertir-te. Trabalhe e projete o futuro promissor. Né? Nós temos que trabalhar para ter as coisas. Não cai do céu, né? Cantar é bom, mas de barriga cheia. Quais as estações do ano? Nós sabemos que nós temos 4 estações, né? Quais são elas? Outono, inverno, verão e primavera. Olha aí, que lindo. Qual o sentido da palavra dance na resposta da formiga para a cigarra? A formiga: A. Dançar um forró e lhe daria comida. Que trabalhasse de dançarina. Ou a C. Agora seria difícil arrumar comida e não deu comida a ela. Quando ela se referiu a dança, o que ela queria dizer? Então, ela não cantou e dançou o tempo todo? Então, agora fica sem a comida. A ideia principal dessa história é A. A alegria da cigarra. B. A responsabilidade da formiga em guardar alimento para o inverno. Ou a C. A coreografia que a formiga criou para a cigarra. A responsabilidade da formiga em guardar alimento para o inverno. Muito bem. Dê um outro final para essa história. Lembrando, vamos criar outro final para essa história. A formiga se alegrou com o canto da cigarra e lhe deu comida. A alegria foi tanta em ouvir a cigarra cantar enquanto a formiga trabalhava, que a convidou para um banquete no formigueiro. A cigarra percebeu o esforço da formiga e lhe ajudou na colheita de alimentos e juntas saborearam durante o inverno. Aí, no caso, as duas trabalharam, né? E as duas comeram juntos. Agora nós vamos para um pouquinho de conhecimento. Chuva. A chuva faz parte do ciclo da água da terra. No início do ciclo, a luz solar aquece a água na superfície do planeta. O calor faz a água evaporar, virar vapor, que se eleva no ar. À medida que esfria, o vapor volta ao estado líquido, em forma de gotículas. É o processo natural de circulação da água na Terra. A água evapora de rios e lagos e volta para o céu, que é a atmosfera, chamamos esse processo. Esse é o ciclo da água. Depois cai sobre a terra em formas de chuva. É interceptada pelas folhas das árvores que posteriormente irão fazer o processo de transpiração
infiltra para o solo, escoa e abastece os rios, lagos e mares. Opa, estou engasgando, hein? Este ciclo, como o próprio nome faz pensar, é o movimento da água que ocorre todos os dias, um processo constante. A água é encontrada em 3 estados: líquido, gasoso e sólido. Aqui nós temos os 3. No ciclo hidrológico, a água passará de estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Ou seja, seu estado irá se alterar de diferentes formas, com a ajuda do meio ambiente. Aqui nós temos as etapas do ciclo da água, né? Chove, cai na superfície da terra, evapora, chove, cai na superfície da terra, evapora. Este é o fenômeno denominado evaporação. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens e nevoeiros. Aqui ocorre o processo de condensação. Quando a água cai do céu, a atmosfera é precipitação, a água volta para a superfície da terra dentro do ciclo da água. Também pode ocorrer sob a forma de neblina, orvalho ou mesmo na forma sólida como neve e granizo. A maior parte da chuva pode nunca chegar ao chão. Grande parte dessa água vinda do céu vai para evaporar e o restante vai cair principalmente em florestas e plantas. Uma parte fica nas folhas e copas das árvores. Este é o processo de interceptação. Aqui nós temos mais um processo. O solo, quando está impermeabilizado, vai contribuir para a infiltração da água, ou seja, a água se move para baixo e passa do solo para o subsolo. Assim, este é o processo de infiltração. Depois da infiltração, a água ainda continua se movendo até chegar no lençol freático, num fenômeno chamado percolação. E por último, mais ou menos importante, a água também vai escoar e abastecer os rios, lagos e mares, no processo chamado escoamento. Aqui nós temos o processo que é a condensação, a precipitação, a transpiração, infiltração e evaporação. Aqui em outra forma. Aqui nós temos testando os conhecimentos. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso para o líquido é chamado de evaporação, solidificação ou precipitação? Precipitação, muito bem. Quando colocamos água no congelador no estado líquido, a água se transformará no estado A, permanecerá no estado líquido, transformará no estado sólido ou evaporará estado gasoso. Isso, nós vamos transformar em estado sólido, muito bem. E essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Essa aula é da EJA Fundamental 1. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada.